Sim, Alex. A internet caiu mesmo. Ela deu uma... Ela caiu, assim, deu uma falhada e caiu de vez. Então, vamos lá. Bom, pessoal, eu queria, às vezes, ter um pouco do feedback de vocês, eu estava falando agora há pouco, em relação ao que foi passado aí, se está sendo útil, está sendo muito superficial, está muito aprofundado, assim, não dá para ter essa noção, né? Queria que vocês me falassem aí um pouco, se puderem, né? Bom, eu Fius aqui, bom dia, pessoal. Fios. Eu estava ausente semana passada, não pude assistir as aulas, mas comecei assistindo na segunda, mas eu achei excelente. Eu achei muito interessante. A gente só tem um porém aqui na nossa equipe, que a gente tem muita coisa para treinar também. Está sendo um pouquinho difícil conciliar as duas coisas, né? Mas eu achei muito interessante o conteúdo e acho que agrega bastante, assim, para a gente ter uma ideia melhor do empreendimento como um todo, né? Isso. O que eu quis passar para vocês nesses 4 assuntos, a gente vai discutir mais 2, que é a parte de pátios, né? Projeto de pátios, que é algo específico, né? Também você tem um projeto de uma linha ferroviária, de uma linha tronco, é diferente de um pátio. E também a parte de sinalização e controle, um pouco sobre regulamentação ferroviária. Não regulamentação mesmo, de operação, essas coisas. E eu acho que vocês, com esses conceitos, que às vezes são simples, mas eu acho que vocês ganham aí um embasamento teórico, principalmente teórico, razoavelmente grande, né? Bom, aí quem quiser, que tiver interesse, pode se aprofundar. Eu sempre estou colocando material, inclusive o material da rede, tá lá já no eClass, e é muita coisa, tá? Eu botei bastante material, então às vezes cada item específico que a gente vai discutir aqui, hoje eu coloquei uma normatização, são normatizações da Valec, mas a Valec, com relação à normatização de superestrutura, ela é até razoavelmente completa. Em outras coisas, ela é um pouco falha, mas com relação à normatização de elementos de superestrutura, até que tá bem completinho, tá bom? Bom, pessoal, alguém quer falar mais alguma coisa antes de iniciar? Com relação até mesmo alguma crítica, tá? Tá tranquilo. Falando por mim, a Bruna falando aqui, eu acho que está sendo muito proveitoso, principalmente para gente que é novo na área, né? Eu coloco por mim. Então, a gente pegar essa linha tempo e trazer os conceitos e integrando esses conceitos, eu acho que está sendo muito proveitoso e que vai ser muito bom para a parte do executivo. E também porque, a partir disso, eu já consegui ver muitos conceitos que você trouxe que a gente pode integrar na minha área de atuação, né? Que é no estudo de traçado do quanto e tudo mais. Enfim, então acho que essa é a parte mais importante, porque aí a gente consegue entender os conceitos e daí adequar a nossa realidade de trabalho hoje. Exatamente. Por exemplo, uma aula que eu achei fundamental a gente ter essa de material rodante, porque não foi discutido, às vezes, só material rodante, foi discutido um conceito da gente trabalhar ali com questão da rampa, né? Por que a rampa é tão crítica? E aí, naquela aula de segunda, hoje vocês já têm essa noção, já sabem explicar por que a rampa é crítica. A gente foi lá no cerne da coisa, que é justamente a capacidade de tração das minhas locomotivas e a composição do meu trem-tipo, né? É isso. Então, por exemplo, por que o ferrovia utiliza a rampa tão baixa? Então, eu diria que espero que vocês tenham, que acho que foi a coisa mais importante que eu pude passar para vocês, vocês terem essa noção por que as coisas na ferrovia são tão limitadas, né? E saber o porquê, entendeu? Então, eu acho que isso aí vai ser importante para o dia a dia de vocês. E, inclusive, quando a gente for entrar na aula de Civil 3D, eu vou sempre estar puxando alguma coisa desses conceitos que a gente viu durante essas aulas de fundamento, tá bom? Alguma aplicação lá que aí vocês talvez compreendam assim na prática, colocando no dia a dia de projeto de forma melhor, de forma mais integrada. Que acho que é importante você falou, integrar as informações, né? E elas serem úteis
e a gente poder fazer essa integração, né? Isso aqui é importante. Tá bom, pessoal? Então vamos lá, vamos começar. Bom, a aula de hoje, superestrutura ferroviária, tá? Assim como foi a MV, é um assunto bem específico, tá? Deixa eu ver, assim como eu fiz na aula de MV, eu vou escolher um participante, né? Para fazer algumas perguntas para ele, a gente poder... vou escolher... Deixa eu ver aqui... Vamos lá... Rafael Sattler. Rafael, tá aí, Rafa? Rafa? Estou aqui, Alex, estou aqui. Aí, você se importa se eu te fazer umas perguntas aí, Rafa? Sem problemas, não sei se eu vou conseguir responder todas, mas pode fazer aí. Alex, está me ouvindo? Olá, estou aqui. Alex? Comece a explicar como Acho que ele caiu. Eu já estava achando que era eu que tinha caído aqui. Estão me escutando? Agora sim, Alex. Agora sim, minha internet hoje tá péssima, tá, pessoal? Então, vou ver aqui, tá? Bom, tá escutando aí, ó? Opa. Gente, tá difícil. Opa, sim, tô ouvindo. Eu acho que ele caiu de novo. Tá no mudo, Alex. Me desculpem, eu caí aqui, mas a internet hoje tá me dando canseiro, tá? Vamos lá, vamos tentar. Espero que não caia novamente. Tá escutando? Sim, aham. Sim, tranquilo, né? Bom, Rafa, vamos lá. Vou te fazer umas perguntas. Rafa, você sabe diferenciar o que é uma solda aluminotérmica de uma solda elétrica? Sim ou não? Não. Não, então... Rafa, você sabe se eu posso utilizar lastro de material calcário na minha via? Olha, eu diria que não, mas explicar tecnicamente o porquê, acho que deve ter uns propósitos por trás, né? Sim. Rafa, você sabe me dizer qual a principal diferença de um trilho TR-57 para um IC-60? Seria a seção dele? Também. Bom, Rafa, então você já deu uma estudada, né? Tá Por certo. alto, viu, Alex? Por alto. Não, eu vi que você estudou, então. Bom, pessoal, só para descontrair, mas assim, fiz essas perguntas para a gente ter até uma verificação de um... eu, quando dou aula, às vezes eu gosto de fazer isso, a mesma coisa, só que eu dou, como às vezes é presencial, eu dou uma atividade para os alunos mesmo. Algumas perguntas do curso, e depois eu faço as mesmas perguntas no final, até para medir, né? Como é que foi o grau de aderência das informações com relação ao curso, tá? Bom, mas vamos deixar de conversa e vamos o que interessa aqui, que... Essa do trilho, Alex, foi boa porque no início do projeto a gente fez uma consulta boa, né? A gente conversou bastante. Sim, é verdade, tá certo. Então, bom, Acabei se você batendo já lá absorveu na Cico. se você já absorveu nessas conversas aí, hoje você vai absorver muito mais, espero, tá?
Bom, pessoal, então hoje a gente vai discutir a respeito aí do superestrutura e dos elementos e da metodologia construtiva, né? É bem útil, tá? Porque a ferrovia passa a se configurar, a gente vai ver, acima da plataforma de terraplenagem para cima. Apesar que dentro dos parâmetros de geometria, né, a gente viu rampa, raio de curvatura, a própria seção transversal, ela ali você já tem ali os parâmetros que caracterizam um corredor ferroviário. Mas agora, os principais, aquilo que vai acima da plataforma, já é algo muito específico. Eu diria que seria algo similar aí ao pavimento rodoviário, né? Sendo que o pavimento rodoviário você tem ali pavimento rígido, flexível, várias formas de pavimentação, e aqui a gente vai ver que dentro da superestrutura ferroviária, né, seria, muita gente também denomina superestrutura como o pavimento ferroviário, né? Mas eu não gosto muito desse termo, fica parecendo que é um pavimento mesmo, né? E, na verdade, é um elemento característico que, às vezes, é a superestrutura ferroviária. E muitas vezes confundem esse termo, superestrutura, com a superestrutura de obra de arte especial, né? Então, é bom saber que a superestrutura da ferroviária não tem nada a ver com aquilo que é a superestrutura de uma obra de arte especial, tá? São termos semelhantes, mas que se aplicam a contextos diferentes, tá bom? Então, hoje a gente vai ver trilhos, dormentes, né? Opa, desculpa, na verdade não. Na verdade, é os tópicos do modo, aquilo já são os itens de superestrutura. Bom, a gente vai ver a caracterização da superestrutura, o que caracteriza, o que identifica, tá? Elementos constituintes, né? Cada peça, cada parte da superestrutura a gente vai discutir, pelo menos os principais, tá? Processo executivo de superestrutura, a metodologia como você constrói é muito importante para projeto, né? A gente tem que saber como é que a gente executa, né? Mesmo para a gente saber como fazer um bom projeto, de forma que ele também não seja, do ponto de vista, inexequível, do ponto de vista de implantação de superestrutura. O que às vezes a gente tem que prover no nosso projeto, né? Para que a gente consiga aí, ter uma execução e até um próprio ciclo de manutenção dessa superestrutura, que é bem demandado, né? Ao longo do ciclo de operação da ferrovia, é uma função muito importante, tá? Tipos e características dos dormentes, seleção e caracterização de trilhos, aqui é uma parte bem interessante, tipos e metodologia de soldagem, tipos e características dos elementos de fixação e, por último, a característica do lastro ferroviário, tá? Então, acho que a gente varreu aqui, dentro desse tempo que a gente tem, de forma bem satisfatória, o que é principal na superestrutura. Lógico, cada elemento desse, por exemplo, se você quiser estudar elemento de fixação, poxa, tem toda uma teoria envolvendo isso aí que é muito profunda e dá para isso aí debulhar e se fragmentar em muito conhecimento. Mas, como esse é um curso de conceitos, né, na qual o que a gente quer passar são os conceitos básicos, a gente vai se atentar de uma forma, eu não diria superficial, mas passando a informação necessária. E quem quiser se aprofundar, eu sempre estou disponibilizando material, já está na rede, inclusive, lá, um pouco de material, e sempre pode estar perguntando, eu sempre tenho também material aqui para quem quiser se aprofundar, tá bom? Vamos lá. Bom, o que caracteriza aqui a minha superestrutura? Bom, vocês estão vendo aqui essa camada aqui, essa primeira, que a gente chama de sublastro, que abaixo dela, essa primeira camada aqui que está acima do texto, eixo da linha principal. Então, a camada aqui, geralmente é de solo, tá? Ou, em caso, se você tiver, por exemplo, um corte em material rochoso, esse material aqui é composto desse material rochoso britado, né? Na qual ele tem duas funções. Regularizar aqui a superfície, né? Quando você faz um corte em rocha, isso aqui fica bem irregular. E prover também como um colchão drenante, né? De forma que a água possa adentrar aqui e escoar, né, por entre os interstícios aqui do material britado, e essa água ser retirada ali da plataforma, tá? Isso quando é material rochoso.
Quando é um material granular, geralmente esse material é extraído, às vezes, da própria escavação de um corte, se ele for adequado, né? Ele tem aqui a caracterização específica dele, quanto a critérios de resistência. Hoje está se trabalhando aí com o módulo de resiliência, desempenho desse material, se ele pode ser adequado. Geralmente, ele é em torno de 20 a 30 centímetros, dependendo da capacidade desse material. Então, ele é denominado sublastro. Essa camada, geralmente, ela é executada na terraplenagem. Apesar dela ser calculada, ela é um parâmetro de cálculo dentro as camadas aqui de lastro e sublastro. O dimensionamento da sua superestrutura, ele entra nesse cálculo. Então, o seu cálculo vai dizer se isso aqui é 30, se é 20, se é 40, né? E qual a especificação mínima desse material para ser composto nesse sublastro, tá? Mas, quando a equipe de execução de terraplenagem, ela entrega a plataforma, o grade acabado, né, do sublastro, ou seja, na camada do lastro, que é essa camada que está com hatch aqui de material rochoso, né, material britado, então, quem é responsável pela execução é ainda a equipe terraplenagem, a equipe de infraestrutura ferroviária. A partir daqui, desse ponto, entra a equipe de superestrutura, tá? Então, são duas coisas distintas dentro aí da metodologia de execução da sua ferrovia, tá bom? Então, a partir daqui, é toda uma série de equipamentos, de profissionais totalmente diferentes daqueles que executavam, por exemplo, a sua infraestrutura. Bom, e a partir daqui eu tenho a minha camada de lastro ferroviário, tá? Geralmente ela é em torno de 30 centímetros, tomada no eixo do trilho, tá? Aqui está deslocado, mas aqui é porque a cota está pegando no ponto entre o dormente e a parte inferior aqui do sublastro, tá? Outra coisa, geralmente não, é saudável que tenha-se minimamente uma inclinação de 3%, para facilitar a drenagem, tá? Em alguns casos, o pessoal costumava botar uma camada de imprimação aqui para evitar a percolação de água no sublastro, ou mesmo no subleito, ou na camada de final de aterro. Por exemplo, no metrô de Brasília, o pessoal usou no trecho extra-túnel essa imprimação. Mas isso, para falar a verdade, não adianta nada, porque com o tempo, o próprio lastro, a própria aresta do lastro vai, eu diria, penetrando nessa camada e acabando com essa camada de imprimação. Então, eu acho que uma camada bem compactada e com a inclinação adequada, ela já resolve por um bom tempo, tá? Porque não é desejável que o lastro penetre aqui, ou por conta de percolação, ele com o tempo ele vá penetrando, porque há uma contaminação, às vezes, do sublastro para o lastro, e isso é danoso, tá? Porque há abatimentos, ele perde o que a gente chama de elasticidade. Então, é sempre ideal que o lastro aqui, essa contaminação, que ela vai ocorrer com o tempo, seja sempre verificada, tá bom? E aqui eu tenho o dormente assentado na minha camada de lastro, tá? E aqui, entre o dormente e esta aresta aqui, do meu trapézio do lastro, eu tenho essa distância de 30 centímetros, geralmente, que se chama ombro. E ela é necessária e ela é calculada para fazer a retenção transversal do meu dormente, que, principalmente em curvas, a gente sabe, devido ao efeito da aceleração que a gente já trabalhou lá nos conceitos de geometria, né? Às vezes tem trechos que você não tem uma superelevação que possa combater tudo isso aqui, a sua via, geralmente, ela é deslocada, e ela tem esse deslocamento mesmo. Então, o que vai reter o meu dormente é a camada do ombro, além de tudo, do atrito do próprio dormente entre o meu colchão de lastro. Ok? Então, isso aqui é calculado, esses 30 centímetros, tanto do ombro quanto a distância entre o fundo do dormente e o topo do sublastro, também é calculado. E aqui eu tenho os outros elementos, que já são o trilho e os elementos de fixação que a gente vai discutir aí com mais detalhe. Observem algo aqui, ó, a inclinação 1 para
40. Lembram da conicidade do roda-trilho? Então, você aqui, a gente pode até perceber que a superfície aqui do meu dormente, ela tem uma determinada declividade, né? Mesmo um pouco tênue, mas tem, né? Justamente essa declividade, ela já é dada na própria construção do dormente, nesse caso um dormente concreto. Se fosse de madeira, a gente teria que dar na placa de fixação, que a gente vai ver em elementos de fixação. Mas, geralmente, em dormente concreto, ele já é feito na fabricação a minha inclinação de 1/40, né? Que é aquela inclinação que vai dar a conicidade do roda-trilho, do contato roda-trilho, que vai garantir a minha estabilidade. Lembra daquele primeiro vídeo? Tá? E aqui é a bitola, né? Bitola de 1.600, com as suas respectivas tolerâncias, mais 2 milímetros e menos 1 milímetro. Então, eu posso trabalhar com a minha bitola entre 1.602 e 1.599, né? Essa é a tolerância, tá? Na qual ela já tem que ser, já tem que ser controlada na própria fabricação do dormente, no caso de dormente concreto. Tá? Bom, então eu tenho aqui meu talude de lastro, né, geralmente 1 para 1,5, tá? E aqui o que é o que sair, né? Geralmente essas dimensões saem aí de acordo com as dimensões básicas, 30 de ombro, 30 de espessura de lastro. Ok? Bom, pessoal, então vamos avançar aqui. A gente já entendeu aqui quais os elementos, como é que se configura a superestrutura, tá? E agora vamos discutir quais os elementos constituintes. A gente vai verificar cada um de forma isolada aí, e um pouco mais detalhado, tá? Mas aqui é o que a gente tem que saber de que se compõe, tá? Então, de trilhos, óbvio, o trilho é o elemento principal, né? E é o elemento talvez mais oneroso do, da nossa superestrutura. A gente viu aí, né, o Sérgio, que na orçamentação, dentro de todos os suprimentos, acho que foi isso mesmo, Sérgio? Você confirma? O valor mais pesado foi trilho, né? Isso. Geralmente trilho é algo bem, o maior valor. Então, a gente vai ver que a gente vai trabalhar um pouco sobre critérios de seleção de trilhos, né? De seleção de trilho, pelo menos uma pré-seleção. E isso tem que ser bem embasado, porque senão você vai dimensionar um trilho que não está adequado à sua demanda, ou um trilho muito robusto, você vai jogar dinheiro fora, que não vai gastar nunca, e para uma demanda muito baixa, tá? Vamos discutir sobre dormentes, elementos de fixação e isolamento, tá? Os elementos de fixação, ele não tem somente uma função, ele tem uma função de isolamento também, que a gente vai ver. Talas de junção, aquilo que une um trilho ao outro, apesar de estar bem em desuso. Hoje o que se utiliza é solda, tá? As talas de junção, aquelas talas antigas, de ferrovia antiga, o pessoal quase não está utilizando, a não ser por uma forma provisória de manutenção. Lastro, são os AMVs também estão dentro de superestrutura ferroviária, mas apesar que a gente já discutiu sobre AMV naquela aula específica, tá? Mas eles se encontram dentro da área de superestrutura. E aí os marcos de referência implantados na via para a própria implantação da superestrutura e futura manutenção. Tá bom? Vamos começar aqui um pouco falando do processo executivo, para a gente compreender como é que é feita a montagem, quais os serviços envolvidos aí na montagem de uma superestrutura. Bom, aqui a gente tem a plataforma acabada, já com sublastro. Observem que até a coloração do solo aqui está bem diferente, né? Porque esse material não foi oriundo desse corte. A gente observa pela coloração do corte, talvez ele não tivesse uma característica adequada. Então, esse material foi trazido de algum outro corte ou de alguma jazida. É um material adequado aí a servir como sublastro, né? Na espessura ali adequada, calculada, né? Para aquela carga, para aquela demanda, para aquela velocidade. Tem todos esses parâmetros também. E aí, com a plataforma acabada, é feita uma distribuição do lastro, né? Do que a gente chama da primeira camada, que essa camada, geralmente, ela tem em torno de 15 centímetros, tá? A gente já vai saber por quê. Apesar que a minha camada
observem bem no slide anterior que era 30, não é? E por que a gente só joga 15 centímetros iniciais se ela vai ter 30? Bom, a gente vai ver a motivação, tá bom? Bom, e é feita essa distribuição. Isso aqui tem várias formas de se fazer essa distribuição. Uma das formas que o pessoal inventou foi essa caixa de brita aqui, né? Foi ter colocado uns dormentes aqui. Isso aqui às vezes é improvisado na obra, tá, pessoal? Com alguns dormentes aqui para garantir um peso, né? E o que acontece? O caminhão, o pessoal fixa essa caixa ao próprio caminhão, o caminhão bascula o lastro da caçamba e joga nessa caixa e sai arrastando, né? E aqui é tipo uma régua, né? Que vai limitando aqui a Travou. a fazer uma compactação, uma regularização. Então, o pessoal só com isso aqui, inventado às vezes na obra, conseguiu ter um ganho aí na distribuição, né? E uma agilidade. Uma coisa bem simples. Né? A obra tem muito disso. A internet hoje está difícil. Hoje está difícil, meu amigo. Hein, Alex, acho que se desligar a câmera também pode, talvez até melhorar um pouco a tentativa. Pessoal, cai de novo aí, viu? Estão me escutando? Sim, agora sim. Estamos sim. Sim, Estamos ouvindo. Infelizmente, hoje eu estou com um problema na internet. Vai ser recorrente aí. Peço a paciência e a compreensão de vocês aí. Lá na hora da foto, Alex, você estava explicando, caiu. Tipo, a gente perdeu toda a Qual explicação. foto do Do caminhão basculante. do caminhão basculante, É. tá? Eu vou voltar lá, então. Tá. Tá. Essa daqui, né? Isso. Distribuição do lastro, tá? Então, estão entendendo como é que ele funciona? Até aí tudo bem, né? Ele vai jogar o material aqui, vai arrastar essa caixa e ele vai distribuir de forma uniforme, né? Isso aqui, como eu já disse, desenvolvido na obra lá. É bom que a obra, o pessoal sempre está inventando algo aí para ganhar tempo, né? E de forma bem simples, né? Isso aqui é uma coisa bem simples. E aí, você tendo a sua camada de lastro já distribuída, é feita a distribuição da dormentação, tá? Isso aqui é uma distribuição, isso aqui é uma forma talvez até bem primária, há outras formas aí automatizadas, há equipamentos para prover essa distribuição de forma mais eficiente, automatizada. Mas o que geralmente se faz é isso, vem de caminhão, o pessoal vai empilhando e depois vai com um caminhão ou com um pórtico, né? Geralmente o pessoal faz muito isso com um pórtico, vai efetuando a distribuição desses dormentes ao longo da camada aqui. De forma, pessoal, às vezes bem não tão assertiva, tá? Isso aqui depois o pessoal vai, se for automatizado, geralmente quando é automatizado, vai colocando certinho, às vezes no alinhamento correto, tá? Mas geralmente de forma manual ele vai ficando bem assim mesmo, tá? Observem aqui a plataforma já acabada, né? Observe isso aqui é um corte bem largo, isso aqui geralmente denota que foi feito um alargamento de corte aqui nesse trecho, tá? E eu quero chamar a atenção o seguinte, estão observando um trilho, ou um par de trilho colocado do lado esquerdo e direito aqui da foto? Vocês estão observando? Sim. Tá? Se atentem isso aí, que isso aí vai ser importante um pouco mais à frente, tá? Isso tem uma motivação. Tá? Aqui eu já coloco a distribuição da dormentação de uma forma mais automatizada. Geralmente aqui, ó, você utiliza... Isso aqui já é um pórtico, eu diria, que já agiliza o trabalho, tá? Então é o seguinte, lembram daquele trilho que estava colocado lateralmente? Havia? Então ele já serve de suporte para
o deslocamento do meu pórtico, né? Que é feito aqui com umas roldanas, similar quase um rodeiro ferroviário, só que menor. Então, eu tenho ali mais ou menos o alinhamento do trilho colocado na plataforma mesmo, e ele vai se deslocando e distribuindo os meus dormentes. Isso aqui já é uma forma que dá para automatizar bem a distribuição desses dormentes, e de uma forma que já fique já um alinhamento aí já razoável, tá? Esse trilho, pessoal, que fica lateralmente, é o mesmo da superestrutura acabada, tá? Ele já utiliza esse próprio trilho, né, para fazer o deslocamento do pórtico. Se não, outra forma é o pessoal jogar com a reta escavadeira ou a pá carregadeira mecânica aí, né, já adaptada aqui com um dispositivo de pallet para ir distribuindo o meu dormente, tá? Aí depende da forma que a contratação do empreiteiro, né? Se ele tem esse equipamento, se não tem, ele vai fazer do jeito que der, tá? A não ser que a sua, lógico, na sua contratação se especifique que você tem que se utilizar tal e tal equipamento, né? Garantir tal e tal produtividade. Bom, com a minha plataforma aqui já pronta e acabada, aqui a gente até deu um passo mais à frente, porque ficar discutindo, é jogado o trilho aqui, depois é feita a fixação. O que acontece agora é o seguinte, deixa eu voltar um slide aqui anterior. Tá, se você tem a minha via aqui, já mais ou menos alinhada, o trilho é colocado nas ombreiras, tá? Esses elementos aqui do dormente, onde é instalado o trilho, onde vai ser fixado, se chama ombreira, esses dois aqui. E aí o seguinte, com ele fixado e mais ou menos alinhado, mais ou menos, isso às vezes é na mão mesmo, no olho, quanto mais alinhado, melhor. É colocado esse equipamento aqui, que ela é a socadora, alinhadora e niveladora, né, de trilho. Esse equipamento é o que vai colocar o trilho na minha cota e no meu alinhamento adequado, tá? Então, ele é feita uma programação nesse equipamento, né, com relação aí à própria verificação do alinhamento da via e as cotas, e ela também já faz a superelevação, tá? Então, ela faz tanto a rampa de superelevação nas transições, quanto a rampa de superelevação a superelevação em si já fixa na circular. Basta que a gente programe ela a partir dos marcos de referência da via. Entendeu? Então é feito, ela tem todo um trabalho ela tem toda uma parte, uma instrumentação de leitura de pontos de referência através de prismas, né, instalados nesse ponto de referência e na via, e ela vai fazendo a leitura desses pontos e vai fazendo uma regulagem na máquina que é propagada para o trilho para colocar na cota adequada, tá? E além de tudo, ela tem a função de fazer o que a gente chama de soca, que é esse processo de socar o dormente ou socar o lastro embaixo do dormente, né? No ponto que a gente chama de área de soca, que é justamente essa área de soca embaixo do trilho, né? Ela é importante, essa área de soca, porque é a parte onde o trilho tem que ficar, onde o dormente tem que ficar apoiado, tá? Não é interessante que o dormente fique uniformemente apoiado no lastro, não, tá? O interessante é que o dormente fique apoiado nos pontos de soca, que são os pontos, é uma área embaixo do eixo do trilho, que é ali que vai sofrer o esforço. Tá? Para vocês terem ideia, se, por exemplo, com o tempo a gente vai perdendo essa área de soca, o que, que acontece? Os esforços passam a ocorrer no meio do dormente. Imagine você tendo uma barra na qual você tem esforços laterais e o seu apoio é no meio. O que, que vai acontecer? Você vai ter uma sobrecarga ali no seu elemento e ele pode vir a formar trincas ou até mesmo romper. Então é importante esse trabalho da socadora. E é um trabalho de manutenção. Você faz uma vez, quando você instala a sua linha, tá? Instala a sua via, e vai fazendo isso continuamente ao longo é um ciclo de manutenção. Porque com o tempo, o que, que acontece?
a via ela perde a sua geometria, a sua superelevação, então você tem que colocar esse equipamento novamente, fazer as verificações, identificar onde a geometria variou e colocar a sua máquina. Tá? E se você quiser ter sempre uma ferrovia que esteja ali com os parâmetros de geometria sempre adequados, né? O que comumente não se tem. As ferrovias aí no Brasil, principalmente as malhas mais antigas, estão horrorosas, né? Você observa assim, a olho nu, você já verifica o desnivelamento, o desalinhamento da via. Entendeu? Então, com esse equipamento, você reconstrói as suas configurações originais. Então, é um equipamento tanto utilizado na manutenção quanto na execução da linha. Uma curiosidade, esse equipamento, geralmente o pessoal chama ele de placer. Na verdade, placer é o fabricante, tá? Então, é um daqueles produtos que o fabricante deu nome para o produto, né? Então, toda vez que você ouve falar em placer, na verdade, é o nosso equipamento de socadora, alinhadora e niveladora, tá? Eu tenho um vídeo, a gente vai ver depois, quando a gente acabar o processo, são 2 vídeos que eu quero mostrar para vocês, com relação a como é que ela funciona, como é que ela opera, tá? Bom, e aí eu tenho a descarga de lastro e os novos levantes, tá? Então é o seguinte, observem aqui na imagem anterior que eu não tenho o meu lastro ainda totalmente, o meu dormente totalmente imerso no lastro, né? Então, o que eu preciso fazer agora? Eu só coloquei a primeira camada. Eu preciso fazer um derrame ou uma descarga de lastro sobre a minha linha, certo? Para que a própria socadora, ela com essa camada, ela possa elevar a linha na cota necessária e fazer o seu processo de soca, tá? Observem aqui na foto, a gente está observando que a soca está agindo aqui próximo ao trilho. Tem uma soca de um lado, tá? Esse aqui do lado externo, que a gente está verificando, mas tem também do lado interno, né? O processo de soca é feito nessa área aqui, tá bom? E atentem a uma coisa, lembra quando eu falei, olha, é 15 centímetros a primeira camada? E o que a gente faz agora para obter os outros 15? Geralmente, dentro da metodologia de execução da superestrutura, é feito 3 levantes. Até eu coloquei aqui, ó, descarga de lastro e novos levantes, é o que a gente chama de levante. Então, a cada passagem da socadora, ela não faz isso de forma em uma passada só, não. Tá? Ou seja, ela não levanta os 15 centímetros finais, não. Tá? Porque a gente tem mais 30, depois a gente precisa de mais 15. A gente tem 15 e precisa de mais 15 para formar os 30. Então, ela precisa geralmente de 3 passadas, porque ela vai fazendo levante a cada 5 centímetros. Então, a cada 5 centímetros, ela faz um levante aqui na linha, ela levanta a linha mesmo, a gente vai ver no vídeo, e faz o processo de soca. Tá? Então, você precisa dar 3 passadas aí para colocar o meu topo do boleto, o meu trilho, na cota adequada, na cota de projeto. Ok? Então, à medida que ele vai subindo, eu preciso de mais material, né? Ou seja, até mesmo para eu formar o meu colchão aqui, né? Então, é feito o seguinte, é feito o processo de descarga total, e aí a máquina vai passando e levantando, e vai pegando aquele material, aquele lastro, que já está todo ali, não seria o contrário, o dormente ali que está todo imerso no lastro, e aí essa parte da grade e do trilho, ela vai subindo continuamente, e o lastro que está excedente vai ficando embaixo do meu dormente. Ok? Esse é um dos processos. E aí, por último, né, a gente tem aí um acabamento da nossa linha. Por quê? Quando é feita a descarga e o processo de socaria, geralmente fica uma bagunça ali, né? Lastro para todo lado, lastro em cima do trilho. Então, para a gente ter aquela via acabada lá, bonitinha, e formando o ombro também do lastro, o ombro do lastro, que é aquela distância entre o final do dormente e aqui o início aqui do meu taludezinho do lastro, é feito um processo que a gente chama de regulagem do lastro,
que é uma máquina que simplesmente vai passando, ela tem a função de retirar aqui o lastro excedente, a gente observa nessa foto, que ela tem espécie de como se fosse umas pás, ela vai passando e arrancando todo o material aqui que está imerso entre os trilhos aqui na parte interna da grade, joga para fora e já faz a regulagem aqui do ombro e do talude. E além de tudo limpa, tá? Então ela já deixa a sua via pronta. Isso após o processo de finalização da socadora, ou seja, o meu trilho aqui já está na cota acabada, na cota de projeto. Então a gente passa a ter essa via aqui toda bonitinha. E lá atrás ele tem até umas ferramentas, uma ferramenta bem interessante, bem no último ponto dela, que ela parece uns garfos, vão passando aqui ao longo da linha e vão jogando para fora todo o lastro que tiver aqui muito próximo à superfície de rolamento do trilho, tá? De forma que o friso não possa não pegar no, no algum lastro ali, alguma rocha, algum fragmento que esteja ali muito próximo, né? Bom, então, pessoal, então aqui eu já tenho o último processo, né? Então, o meu processo de socagem, nivelamento e alinhamento, ele antecede esse processo final, tá? Eu só posso entrar com essa máquina quando eu tiver o processo final aqui, tá bom? Eu vou dar uma pausa aqui para a gente dar uma olhada em dois vídeos, né? Que é o vídeo do derrame do lastro, né? Como é feito, e o vídeo do processo de soca, né? Aí a gente compreende melhor como é que ele ocorre, tá? Deixa eu colocar aqui. Blaster. Deixa eu projetar aqui para vocês. Ok. Assim. Estão vendo a tela aí, pessoal? Está todo mundo vendo? Sim. Projeção? Sim, né? Vou passar o vídeo aqui para vocês entenderem como é que é o processo. Então, é um processo que ela realmente levanta a via, tá? Ela tem umas roldanas aqui, fica embaixo do boleto, e ela levanta toda a grade mesmo, e faz o processo de soca. Então, a cada passada dessa, ela está elevando aí os meus 5 centímetros. Além de tudo, além de socar, ela tem um processo também de vibração. Ela vai acomodando todo o processo de vibração do lastro embaixo. E, além de tudo, ela está nivelando e alinhando. Beleza, pessoal? Agora eu vou mostrar um aqui que trata do derrame do lastro, a descarga, né? Deixa eu ver aqui, descarga de lastro. Estão vendo o vídeo aí? Sim? Sim? Vamos lá. Então, isso aqui é uma composição, uma composição ferroviária normal. É jogado o lastro nos vagões e ele é descarregado por baixo.
Quero parar aqui. Vou fazer uma revisão da aula lá de segunda-feira. Que tipo de vagão é esse aqui, hein, pessoal? A gente estudou os vagões. Qual que é a classe desse vagão? Ele faz uma carga por cima, né? É jogado o lastro aqui, a carga por cima e a descarga por baixo. Lembra? Então, isso que a gente estudou bastante lá, a gente sempre dava ênfase nele. É o vagão Hooper, né, pessoal? Hooper porque ele tem essa configuração aqui, desses funis internos e a descarga é feita por baixo. Mas ele é um Hooper aberto ou fechado? A gente lembra que o Hooper fechado, ele era utilizado para carga granel agrícola, né? Esse aqui é um Hooper aberto, né? Tanto que vocês observam aqui, ó. Olha lá, HAD, Hooper aberto, manga D. Então, com essa última letra aqui, a gente sabe de uma coisa, né? Com relação à bitola. Vocês acham que essa linha é uma bitola larga ou é uma bitola métrica? Larga. Não, ela é métrica. Porque o D, lembram? Até a letra, se eu não me engano, a letra J, Até H, né? até H, então até a letra H a gente tinha classificação para as mangas de eixo para bitola métrica. Lembra? E depois do M, ou do P em diante, a gente tinha a configuração para bitola larga. Então, com essa numeração, se vocês observarem, vocês não precisam nem saber. Observando um trem passando, observando esse número, a gente sabe se é bitola larga ou bitola estreita. Tá? Só uma curiosidade. Uma revisão, né, da aula de anteontem. Então, é esse derrame aí. Talvez haja um serviço aí posterior de socaria e nivelamento da linha. E depois vamos fazer a regulagem do lastro aí normalmente. Ok? Bom, Agora, vamos essa continuar. composição é bem pequena, né? Porque ela... Não é pequena. ela... É pequena. Ah, entendi. Porque ela consegue sair, assim, em movimento bem rápido. Ela para e... Exatamente, ela é pequena porque geralmente a composição é para derrame de lastro, ela não passa aí dos seus 10 a 15 vagões no máximo, no máximo. Porque aí ela não tem uma continuidade, porque o que ela faz? Ela pega lá nos pontos de pulmão de lastro, lembra do pulmão lá, Davi, que a gente, o pulmão é o ponto onde você vai ter o armazenamento de lastro, que vai vir via rodoviária, né? Vai vir de caminhão e aí é jogado lá e formado esse depósito. Então você tem aí, depois da via já bem acabada, isso vai ter na malha norte também, essa distribuição do lastro aí na linha com uma locomotiva e alguns vagões ferroviários, tá? De um pulmão a outro. Então você vai dimensionar aí, por assim dizer, o tamanho da sua composição conforme o tamanho do seu pulmão, né? Mas geralmente é um trem muito curto, tá? Vamos continuar aqui com a nossa apresentação, essa aula, né? A apresentação dessa aula. Começar a falar um pouco dos elementos constituintes. Pessoal, alguma dúvida com relação à questão agora da execução? Isso aqui existem outras atividades, mas as principais são estas aí, tá? Ô, Alex, Oi. Sim. Na superelevação, como é feita a execução? Ótima pergunta, Cláudio, ótima pergunta. Eu ia fazer uma observação quanto a isso. Eu vou voltar, deixa eu ver aqui. Vocês estão observando minha apresentação aí, né? Novamente. Vou voltar aqui. No primeiro slide. Duas coisas que eu quero falar com vocês com relação a isso. Bom, aqui a gente está observando que é 30 centímetros de espessura, mas essa espessura é mínima. No caso da superelevação,
Isso, pessoal, é recorrente em ferrovia. Você não tem superelevação na plataforma de terraplenagem. Às vezes, diferente do que ocorre, por exemplo, numa rodovia, na qual você fazendo toda a sua plataforma já tem que estar de acordo ali com a superelevação da sua via, certo? Então, você já começa a montar ali o seu leito, o seu subleito ou camada de aterro, a parte final, e das camadas também de pavimento, de acordo com a superelevação. Isso aqui não ocorre com relação à terraplenagem, infraestrutura na ferrovia. Você sempre tem, tanto em tangente, quanto numa curva, a sua plataforma é sempre esta, 3% para cada lado, ok? A superelevação, ela é dada aqui no dormente. Você mantém a espessura do trilho interno e eleva o trilho externo aqui na curva, tá? Então, ela é feita aqui. E esse trabalho, ele é feito pela socadora. A socadora já faz o processo de superelevação também. Tá? Basta que você programe ela, tá? Então, o programador, ele faz o seguinte, os pontos notáveis de ponto de curva, ponto de tangente, tem que estar todos já implantados na via. Então, ele chega nesse ponto aqui, no caso, por exemplo, se fazer uma rampa, superelevação, ele faz a programação. Olha, a partir desse ponto até aquele ponto ali, eu tenho que fazer uma distribuição, eu tenho que ir aumentando a cada segmento que ele vai fazendo a soca, ele vai aumentando um pouco, entendeu? Ele pega um trilho em relação ao outro, isso já a própria programação da máquina faz isso, e eleva. Entendeu, Cláudio? Ele vai elevando até de chegar na circular, aí na circular entra outra programação, na qual agora vai ser constante. Então, a cada trecho, ele já sabe que ele vai ter que elevar o trilho externo em relação ao interno com aquela altura. Naquela primeira camada de 15 centímetros, ele não faz já essa elevação, não, né? De um dos lados. Não, na de 15 não. A 15 é toda retinha. A Toda uniforme. superelevação, ela é só dada na placer, na socadora. Certo. Entendeu? Então, então ele vai manter ali. Então, o que acontece? Ele vai elevar os 30, os 5 do trilho interno, mas no trilho externo ele vai elevar mais um pouco. Entendeu? Alex, essa configuração também entra na nivelador, de acabamento? Não, você está falando na reguladora? Isso, Não, na reguladora o trilho já está na cota acabada, inclusive de superelevação. Ele só vai limpar, ele só vai fazer a regulagem. Então ele vai seguir ela o que não está lê, aqui. então, a superelevação. Ela não faz Oi? ela não lê a superelevação. Não, ela vai enxergar porque ela já está acabada, mas ela não tem qualquer ação em fazer superelevação. A superelevação é feita na placer. Entendi. Que ele vai, tipo, lendo o trilho, né? Oi? Não, a outra máquina, ela só meio que lê onde o trilho já está, né? E depois O trilho já está e já faz a limpeza ali, a regulagem dele. Do ombro, fica tudo certinho. Entendeu? Então, esse é o processo, né? Um processo que envolve vários profissionais, vários equipamentos. A gente vai ver que ainda tem outras atividades, né? Predecessoras à montagem. Por exemplo, a gente falou do trilho, mas tem uma atividade aí que é específica a se fazer no trilho aí durante o processo de montagem, que a gente vai ver aí na sequência. O Cláudio e Davi, respondeu a pergunta de vocês? Ficou claro? Sim. Valeu, obrigado. Então, como eu disse, quando você faz a nota de serviço de superestrutura, essa nota de serviço ela é entregue ao operador da nota de serviço superestrutura. O que é a nota de serviço superestrutura? Ela, para cada trecho ali, ela vai dar a cota do topo do seu boleto, direito e esquerdo. Se ele tiver superelevação, né, ou numa rampa de superelevação, você vai receber esses dados aí também. Então, ele vai pegar a sua máquina, vai identificar esses pontos notáveis, a topografia sempre tem que estar junto ali, né? Chegou esse ponto aqui, ele vai lá, pegar essa programação, carregar na máquina, e ela já vai fazer o processo. Entendeu? Alex, qual o intervalo entre essas notas de serviço? Oi? Qual o intervalo entre essas notas de serviço, geralmente? A nota de serviço de superestrutura, geralmente a gente usa a cada 5 metros. 5 metros, beleza.
mas quando você carrega 5 metros numa rampa de superelevação, que ela tem uma variação e ele faz a cada 60 centímetros, ele já faz a interpolação da rampa. A máquina já faz isso. Porque como ela age ali de dormente a dormente, 60 e 60 centímetros, ela já vai fazendo essa interpolação, entendeu? Mas a nota de serviço é dada de 5 metros. Tá, não, entendi, beleza. Vamos lá, vamos voltar aqui. Vamos falar um pouco aqui sobre já os elementos de superestrutura. Primeiro que a gente sempre pensa, além do trilho, né, que a gente vai falar daqui a pouco, é o dormente, né? Em inglês, geralmente o pessoal chama de sleeper, né? Talvez por isso que vem a tradução de dormente. Bom, eu tenho 3 grandes tipos, tá? Existem outros aí que o pessoal já está estudando, que é de polímero de material reciclado, mas ainda não está muito comercial. Os mais usuais que a gente encontra aí no mercado são o de concreto, o de madeira e alguns dormentes aí, sendo bastante utilizados, os dormentes de aço, tá? Com essa configuração aqui, ó. É um bom dormente, tá? Ele tem alguns problemas aí, por exemplo, acho que a Vale tentou utilizar, mas houve alguns problemas de quebra, de oxidação nas fixações aqui, que provocava ruptura. Então, eles estão tentando abandonar, mas em algumas o pessoal está utilizando bastante. Uma das vantagens do aço, do dormente de aço, é o seu baixo peso, né? Não é algo leve, mas em relação ao dormente concreto, ele equivale a talvez uma resistência de um dormente de concreto e com, às vezes, um peso bem menor até do que o dormente de madeira, tá? E, além de tudo, é um dormente mais fácil de manipular ali durante a manutenção. Ele é mais leve, tá? Então, aqui ele fica imerso aqui na via, no lastro, e aqui colocado as fixações, tá? Talvez seja algo bem, a gente passa a ter, resolvendo alguns problemas aí com relação à oxidação dele e a problemas de fixação, talvez seja bem corriqueiro o uso desses dormentes daqui para frente, tá? Tem o dormente de madeira, o dormente mais antigo aí, que desde os primórdios da ferrovia se utilizou madeira, mas está passando a ter um desuso, porque a madeira de dormente é uma madeira de lei, é uma madeira especial, tem certas características quanto à resistência, à durabilidade, e esse tipo de madeira está sendo difícil de encontrar, a não ser que seja uma madeira no processo de manejo controlado, mas a gente sabe que madeira hoje está uma coisa complicada, então, por conta disso, há um desuso nos dormentes de madeira. Eles são bastante utilizados aí em AMVs, né? Como a gente já viu na aula de AMV, e tem as suas facilidades, principalmente com relação aos AMVs. Mas ele está caindo em desuso, porque, inclusive, ele exige um processo de conservação, de aplicação de produtos para conservação, fungicida, de forma que ele vai ficar imerso no chão, sujeito à umidade, às intempéries, e aí ele tem que passar por um processo de tratamento. E esse tratamento que era utilizado, o elemento era cancerígeno, podia contaminar o pessoal de manutenção de execução, contaminar o solo, entendeu? Então, está se utilizando outros produtos, mas esses produtos não são tão bons quanto aquele produto que era cancerígeno, então está tendo uma série de problemas com dormente de madeira. Então, o mais usual hoje é se utilizar os dormentes de concreto, tá? É o que se utiliza hoje nas novas ferrovias, tá? Então, além do dormente ser de concreto, que é um tipo, né, uma classe, você tem as subclasses do dormente concreto. São dormentes bibloco, né, ligados, ou às vezes você tem dormente bibloco que é não ligado, né, que você tem uma parte e outra. E os dormentes mais usuais nossos aí, que são os dormentes monobloco, né, que são dormentes monobloco de concreto protendido, né, e inclusive protendido pré-tensionado. O processo de proteção é feita durante o processo de execução dos dormentes, né, para garantir aí que ele possa suportar os esforços aí principalmente os esforços aqui de tração, tá? A gente sabe que o concreto suporta bem às vezes a compressão, mas a tração não muito. Então, com o esforço de tração aí, justamente quando do carregamento desses dormentes, né, pela passagem do trem,
Então é feito um processo de proteção. Por isso que esses dormentes são tão caros, tá? É um processo bem específico, envolve pessoal especializado e tal. E tem as nossas vias rígidas, que é sem utilização de dormentes. Tem isso também. Isso aqui é muito utilizado em trechos de túnel, trechos de... por exemplo, quando eu trabalhei no VLT, no projeto do VLT, a gente utilizar uma via sem dormentes, né? E é um processo muito mais complexo do ponto de vista de implantação, porque você retira toda aquela parte que a gente viu, né, de processo de execução, e você tem que montar a sua linha, e é tudo manual, né? Inclusive a parte de alinhamento da via que é feita, a topografia age ali o tempo todo, porque isso tem que ser feito durante a implantação da linha. E ela é feita suspensa, ela tem uma série de elementos ali que ela suspende a sua linha, e em torno dela é feita uma forma, né? Com toda a parte de armadura também, e depois é concretado e ele vai, esse concreto vai pegar e preencher esse espaço aqui, inclusive as fixações, vai chumbar as fixações aqui. Então, é um processo muito mais caro, muito mais complexo, tá? E por isso que eu expliquei, há várias outras metodologias de você implantar a sua superestrutura, tá? Essa aqui, com via rígida, é uma delas, tá? Mas usual para as ferrovias de carga, que é o nosso foco aqui, e até mesmo algumas vias de passageiro, né? Haja visto que o metrô de Brasília é uma via de passageiro, mas a maior parte dele é feito com a via elástica, né? Via com dormente, lastro em pedra brintada, né? Então, é o mais usual para a ferrovia ainda esse tipo de montagem de superestrutura, tá? Mas é sempre bom informar que há outras, ok? Falando um pouco aqui do dormente concreto, eu coloquei aqui, para curiosidade, a forma com que é feita a execução desses dormentes, tá? Uma coisa que eu quero chamar a atenção é o seguinte: quando vai se fazer aqui a parte de fixação, né? O que a gente chama de ombreira, as ombreiras de fixação, onde vai ser engatado os elementos de fixação, os parafusos, as molas de fixação, ela tem que ser feita durante a execução, tá? Do seu dormente. Aqui você tem várias formas, aqui é uma forma já, onde está passando já as cordoalhas de aço, então ela é tensionada de uma ponta a outra, né? Então aqui eu tenho as cordoalhas de aço passando e depois você vai ter, a descarga do concreto, né? Nessas formas. E depois é retirado, e aí depois eles ficam unidos para essas cordoalhas que são cortadas, tá? A gente observa aqui que nos dormentes de concreto, você sempre vai ver isso aqui, ó, na ponta, tá? Que é justamente os pontos ali onde estão o corte das cordoalhas. E aí depois do concreto efetuado a cura, né, e o processo né, de desidratação desse concreto, né, de ganho de resistência, ela é cortada e aí você já tem um processo de proteção ali. Então, como ele vai estar, o concreto tudo imerso nas cordoalhas, né, ele vai estar sujeito a essa tensão ali, né, essa tensão prévia, né, por isso chama protensão. Tá, ok? E aqui embaixo já é colocado os elementos de fixação. Quando é feito o processo de cura, ele já está lá engatado, tá bom? No caso das ombreiras. Uma curiosidade para ver como é que é feito o processo de fabricação de dormentes, tá? Bom, falando aqui um pouco sobre os trilhos, tá? Aqui eu tenho... aqui não saiu, ó. O texto aqui foi embora. Desse aqui do meio, tá? Bom, mas aqui é o seguinte, eu tenho dois tipos específicos de perfil de trilho, tá? Quanto ao perfil, a características dele mesmo. Esse trilho mais usual de ferrovias, que é mais utilizado, ele tem um nome, tá? Esse perfil chama Vignoli, tá? Então, toda vez que vocês ouvirem falar, perfil Vignoli, é esse perfil com essa cara aqui, é o perfil característico de trilho. A outro... Alex, Oi? desculpa, aqui para mim tá aparecendo um slide da planta de fabricação dos dormentes. Ué. Não sei se está para os outros também, só para mim. É aqui também. Também? E agora? Ainda tá. Continua.
Deixa eu... Agora foi. Agora foi? Passou. Talvez seja a internet, né? Tá com... A internet hoje não tá boa. Então, voltando aqui. Então, esses dois perfis aqui, ó. Esses dois perfis característicos aí de trilho ferroviário é o que a gente chama de perfil Vignoli, os dois primeiros, tá? Então, aqui não apareceu o texto, não sei por quê. Esse perfil aqui é um perfil padrão TR-57. Geralmente, pessoal, quando tem TR, significa que é um perfil padrão AREMA, padrão americano, tá? Esse aqui já é um perfil UIC 60. Toda vez que eu venho falar em UIC, já é um padrão de perfil norma europeia. Bom, e eu tenho outros perfis também, o que a gente chama de perfil Grooved, ou perfil de bonde, tá? Que é esse tipo de perfil que está aqui, ó. Eu não conheço outros tipos de perfil, só conheço a classe Vignoli e o trilho Grooved, ou o pessoal também chama de trilho ranhurado. Vocês observam que o que acontece com esse tipo de trilho? Ele passa a ter uma canaleta aqui no próprio perfil dele, onde vai ser acoplado friso. É como se você tivesse um contratrilho já no próprio trilho, no próprio perfil. Muito utilizado, por isso que ele é chamado trilho de bonde, porque antigamente os sistemas de bonde e os sistemas de VLT, né, eles utilizam esse tipo de trilho, porque nos sistemas de bonde, o seu pavimento da sua rua, geralmente ele fica ali, às vezes junto com os veículos rodoviários, junto com o pavimento, o topo do pavimento é feito aqui no topo do boleto. E aí você tem que deixar esse canal aqui para circular o friso, tá? Então você tem pavimento desse lado aqui, e aqui você tem a sua superfície de rolamento, e aqui você tem esse canal do friso. O problema desse tipo de trilho é que isso aqui vai depositando material e o friso vai subindo aqui, né? Geralmente tem que ter um processo de limpeza, né? Para desobstrução desse canal aqui de passagem do friso da roda, tá? Mas os mais usuais para nossas ferrovias de carga, né? E ferrovias de passageiro, é o perfil Vignoli. Pode ser padrão TR ou padrão UIC, americana e europeia, respectivamente. E para cada trilho, eu vou ter aqui os parâmetros geométricos, tá? Sendo que o trilho, ele é dividido em 3 partes, tá? A parte superior aqui, onde inclusive tem a superfície de rolamento, e a parte mais rombuda, que é a parte superior, tanto o boleto quanto as faces interna e externa do trilho, que também são elementos importantes aí, porque é onde você tem o contato do friso, principalmente nas curvas, né? Você tem a sua superfície de rolamento e tem aqui o contato do friso com o trilho nesse ponto, né? Se ele for interno aqui, se essa parte for interna. Então, esse elemento aqui é o que sofre maior desgaste, né? Porque é onde você está atuando ali o seu rodeiro, né? Então, pelo próprio atrito ali com o tempo, esse elemento vai sofrendo desgaste, tá? Por isso que às vezes ele tem uma forma tão maciça. Aqui é o que a gente chama de alma, esse elemento que justamente faz a junção do que a gente chama de boleto com o patim, que é a parte de baixo, que é a parte onde é assentado o trilho nos dormentes, e a parte responsável pela resistência à tração do meu trilho. A resistência dos materiais, o trilho é como se fosse, quem já viu lá a estrutura metálica, o trilho é similar a como se fosse uma viga aí, né? Você tem ali a alma, e você tem essa parte de baixo aqui, que é denominada patim, que tem uma resistência determinada para resistir justamente ao esforço de flexão do meu trilho, né? Porque da passagem, o carregamento é feito sobre o boleto, né? E quando da passagem da composição, principalmente pelo meio do trilho, é como se você tivesse uma viga biapoiada, né? O modelo de cálculo do trilho é como se fosse uma viga biapoiada, apoiada em cada dormente, e ali entre os dormentes você tem a sua viga, que é o seu trilho. Tá bom? Então, é por isso que o trilho, para cada tipo de ferrovia, você tem que ter um perfil específico, tá? Porque o patim vai dar resistência e o seu
seu boleto vai dar resistência no tempo de vida útil dele em função do desgaste, tá? Por isso que às vezes ele tem que ter mais massa ou menos massa, tá ok? E outra curiosidade, como essa parte aqui é a que sofre maior desgaste, tá? O tratamento termoquímico ou térmico que é feito nos trilhos para endurecimento superficial, ele é feito só nessa parte, tá? Porque geralmente as outras partes a gente precisa ter uma certa flexibilidade, uma certa tenacidade e uma certa resiliência, né? Do meu trilho, de forma que ele possa suportar, que ele tenha certa flexibilidade justamente para suportar a fadiga do material durante o ciclo de operação. Tá bom? Agora, como é que eu seleciono o meu trilho, né? Em função aí do... Isso aqui é uma parte importante, tá, pessoal? Não que todas não fossem, mas essa aqui vai te ajudar no seu ciclo de vida aí profissional, a alguém chegar para você, qual tipo de trilho, qual perfil que eu uso para determinada situação. Então, há modelos aí empíricos, né? Isso aqui é um modelo empírico, há outros, mas esse aqui eu julgo que é o mais completo, né? Que é a fórmula do Chajunians, que é a equação de pré-seleção de trilhos, tá? Isso aqui você faz uma pré-seleção do seu perfil de trilho. Aqui eu coloquei uma tabela com vários trilhos. E aí, conforme o resultado, você pega aquele trilho e passa a estudar ele melhor, quanto aos critérios de resistência dele, fadiga, se ele vai suportar aqueles esforços da via. Se, dentre os outros critérios de resistência, ele vai passar. Mas a partir daqui você já tem um norteador, tá? Às vezes você pode ter lá alguns trilhos que passam, trilhos com perfis menores, que passam nos critérios de resistência lá e deformação, mas que de repente na equação do Chajunians ele não passa, porque ele está levando em consideração também o tempo de vida útil do meu trilho, tá? A carga com que ele vai estar submetido, o ciclo de carga, entendeu? Porque ele tem um parâmetro que é importante aqui, que é justamente esse T na minha equação, que é a tonelagem bruta anual em milhões de toneladas, tá? Então, aqui se você tem uma ferrovia de 30 milhões, 60 milhões, 90 milhões de toneladas, você joga nessa equação e ele vai te dar o perfil mais adequado àquela situação. Às vezes você pode ter mesmo os parâmetros de velocidade e carga, mas aí você vai ter um ciclo de tonelagem bruta anual maior, entendeu? Por isso que essa equação ela é tão boa no critério de pré-seleção, tá? E geralmente bem aceita aí no meio ferroviário, tá bom? Então é o seguinte, como é que ela funciona? Eu tenho aqui a minha tonelagem bruta anual em milhões de toneladas. Por exemplo, se eu tenho 30 milhões, eu jogo 30 aqui, tá? Aqui eu tenho a velocidade, quilômetros por hora, e aqui eu tenho a minha carga por eixo, né? Lá o que a gente já estudou, a carga por eixo aqui. Tá? E eu tenho esse fator K que leva em consideração se é um material rodante. 1,2 para vagão, 1,3 para locomotivas. Eu sempre utilizo 1,2. Esse fator K aqui. Geralmente eu coloco um pouco a mais aí. Então isso aqui ele vai dar um pouco a mais de massa aqui para o meu trilho. E aí sai esse valor W, que é o peso do trilho. Quilograma-força por metro. Esse peso, pessoal, é justamente qual que é a massa do trilho. Se você pegar uma barra de trilho de 1 metro, né? Então, essa vai ser a sua carga. Então, um trilho de 37 significa que a cada metro ele tem 37 quilos, 45, 44. Então, esse número que se vê aqui, no final, geralmente, para os trilhos TR, que são o padrão AREMA, e o IC também, geralmente eles indicam a massa do trilho por metro linear, tá? Então, se eu pego um trilho TR37, ele vai ter aí seus 37 quilos por metro, 37,1, né? Geralmente a gente tem que pegar esse valor aqui na hora de fazer os nossos cálculos aí de quantidade, porque o trilho ele é vendido por tonelada, tá? Não por metro linear, ele é vendido por tonelada. Então, aí
Se você comprar uma tonelada de TR-57 ou TR-37, aí vai ter uma variação em relação ao comprimento, né? Lógico. Você vai ter muito mais trilho em comprimento do TR-37. Mas ele é vendido por tonelada. O valor é dado por tonelada, entendeu? E aqui eu tenho outros padrões também, 140 RX, isso aqui geralmente é tabelado, tá? Esse aqui, se eu não me engano, é um padrão utilizado, agora eu não me recordo, acho que é um padrão americano também, tá? Mas não é AREMA, não, tá? É outro padrão, mas geralmente ele não tem, o número não tem nada a ver com a massa. Mas geralmente os outros, esse aqui, ó, GB, geralmente é um trilho que identifica que é um trilho grooved, que é um trilho ranhurado. Então ele vai ter lá seus 60,64 quilos por metro, né? E para cada trilho, se eu pegar lá a ficha do meu trilho, eu tenho aqui os parâmetros de geometria, que vão ser necessários no cálculo aí da minha resistência do trilho. Principalmente isso aqui, ó, módulo de resistência do boleto e módulo de resistência do patim. Esses elementos aqui é o que entram lá no meu cálculo de resistência do meu trilho, principalmente do patim. Tá bom? Então, entenderam? Então, o seguinte, para cada eu tenho as minhas classes de trilho e o número geralmente vai identificar qual que é a massa do meu trilho e como eu identifico o trilho mais adequado para a situação, através da equação do Chajunians. Tá bom? Então, isso aqui geralmente é bem aceito. Vou voltar aqui um pouco. Vamos falar aqui um pouco sobre soldagem. Quantas horas aí, pessoal? Estou sem relógio aqui perto. Quantas horas, por favor? 9h30. Oi? 9h30. 9h30? Ah, ótimo. Tá. Vamos falar um pouco aqui sobre processos de soldagem, tá? Processo, na verdade, de junção de trilhos, né? Um processo bem importante aí na ferrovia. Vocês estão observando aqui que eu tenho talas de junção, né? E outras duas fotos aqui na qual eu tenho um processo de soldagem, tá? Um substitui o outro, tá? Nas ferrovias mais antigas, como a gente não tinha um processo de solda de trilho, que é um processo relativamente novo aí, talvez aí as metodologias em torno de para a ferrovia isso é novo, né? 40, 30 anos. As ferrovias anteriores a esse período, a junção dos trilhos, ela era feita por esse elemento aí, ó, talas de junção. Esse conjunto aí de 6 parafusos, tá? Geralmente você bota a gente talvez esteja vendo aí 3 porcas, né? Mas na verdade são 6 conjuntos de porca e parafuso, tá? É que um tá jogado para o outro lado. Alex, oi. Para mim travou aqui no slide anterior. Deixa eu ver aqui. E agora? Ainda tá. Não foi, não? Para mim, pelo menos, não. Então, acho que para os demais também. Deixa eu parar de projetar aqui e carregar de novo. Hoje a internet está me dando um banho aqui, pessoal. Me desculpe, mas... Por isso eu troco de provedor. Essa aqui está muito ruim. Estão vendo aí? Estou projetando agora? Soldagem de trilhos. Opa, Sim. agora apareceu. Não apareceu? Então, como eu estava explicando, a figura aí da direita se refere à tala de junção. As outras duas aí mais à esquerda são processos novos aí de junção de trilhos, tá? Então, como eu estava dizendo, 30, 40 anos atrás, as talas vêm sendo substituídas pelo processo de soldagem. Você chama, o que a gente chama de trilho contínuo, né? Ele é como se fosse uma barra única. No caso das talas de junção,
Entre cada trilho você colocava esse elemento, você furava o trilho ali nas pontas, na alma do trilho, e colocava esse elemento aí, a nossa tala de junção. Isso era muito comum, que o pessoal antigamente falava, o pessoal que viaja de trem, o trem antigamente tinha aquela batida, né? Tec, tec. Era justamente o meu rodeiro passando aí nas talas, tá? Muita gente fala, isso aí é para efeito de dilatação, essa distância. É, também, né? Um pouco, mas o principal elemento é porque é onde você unia o trilho, você deixava um espaço ali justamente para os efeitos de dilatação térmica, tá? Mas se a gente for considerar que a tala já fazia como se fosse um elemento único, esse processo de dilatação ele se propagava ao longo da tala. E a gente vai ver que ele é fundamental aí para o nosso processo executivo de instalação do trilho, tá? Então, o que que acontece hoje? Você não tem mais as talas de junção, você tem um trilho contínuo que é unido, cada trilho, por um processo de soldagem, né? E com isso, a gente forma o que a gente chama de TLS, tá? Então, esse termo TLS é o trilho que se refere a trilho longo soldado, tá? Então, você solda ele por um processo que se chama, vou voltar aqui no slide, processo de solda elétrica por caldeamento, que é justamente esse processo que está aqui nas imagens, tá? Então, aqui eu tenho o meu estaleiro de solda móvel, que é esse equipamento aqui nessa foto do meio, e aqui eu tenho uma foto justamente ali onde o equipamento faz o processo de solda, tá? Esse processo, depois eu vou mostrar um vídeo, é um processo na qual não há, vamos dizer assim, quem já viu um processo de solda comum aí, o soldador vai lá com o eletrodo, é, se aproxima do material, né, do metal base, no caso, o nosso metal base aqui é o trilho, e faz uma adição de material, né, que é o metal de adição. Nesse caso aqui, não existe um metal de adição. O próprio material base, né, ele é o meu material de adição. Por quê? Pelo processo de solda elétrica, ele abrindo um arco entre os trilhos ali, ele faz um carregamento entre um trilho e outro, um carregamento de uma tensão elétrica, e se você se aproximar aqui, ele vence a resistência do ar e passa a formar o que a gente chama de arco elétrico. E esse arco elétrico, ele superaquece as extremidades do meu metal, né, no caso do meu trilho, e com isso ele chega a fundir aqui nas extremidades. Quando ele chega a uma determinada temperatura aí, que ele pode, um processo de fusão controlado, ele empurra um trilho contra o outro, fazendo aí o meu processo de união. Entendeu? Isso é feito tanto no estaleiro de grandes dimensões, o estaleiro que a gente chama de fixo, quanto com esse tipo de equipamento aqui, que é instalado na traseira de um caminhão, que a gente chama de estaleiro móvel, que no caso da execução aí da Malha Norte, eu penso que é o que mais vai ser utilizado, tá? Porque a gente não tem como transportar um TLS, que a gente vai ver que ele pode ter até, ele pode variar aí de 120 metros até 360 metros, né? Então, como as barras de trilho, elas vêm, quando você compra lá o seu trilho, as barras vêm de 12 em 12 metros, às vezes até 16, tá? Mas o mais usual é vir em barra de 12 metros. Por que que geralmente você tem barras pequenas aí? Eu queria ouvir vocês. Por que que geralmente a gente utiliza barras menores aí? A gente compra o trilho aos pedaços e depois tem que unir esse trilho, né? Por que que a gente não compra uma barra maior? Facilitar o transporte, né? Exatamente, você está limitado ao transporte aí, ao tipo de veículo. E outra coisa, barras maiores, tem um processo durante o transporte, a acomodação, que é o empenamento desses trilhos, tá? Porque o trilho, quanto maior ele geralmente o pessoal, quando está trabalhando na via, fazendo soldagem, e vai colocando, lembra daquele primeiro slide? O pessoal vai colocando o trilho ali do lado. Então, se o pessoal pega, geralmente, ele levanta esse trilho, com a ferramenta ela parece uma truqueza, que ele pega pelo boleto, levanta, e às vezes se você movimentando na ponta ali, fazendo o mínimo esforço, esse trilho se movimenta igual uma borracha,
né? Porque você está com esforço mínimo lá na ponta, e aí o momento é tão grande, né, gerado ao longo do trilho ali, que ele fica tão flexível, parece até uma borracha, não algo feito de aço. Então, conforme esse trilho é maior, ele pode sofrer um processo aí que ele tenha um esforço aí que possa acarretar uma deformação permanente, um empenamento. E esses trilhos empenados, eles são rejeitados, né? Então, quando você trabalha com barras menores, você minimiza, e ele vai ser transportado, você minimiza isso, tá bom? E aí ele é unido só durante o processo de execução da via, tá? Bom, agora eu faço aí o meu TLS de 120, de 360, quanto mais melhor, mas sabendo que eu tenho aí um problema que é o empenamento do meu trilho aí. Quanto maior, mais suscetível ele está a empenar. Mas geralmente o pessoal costuma trabalhar quanto maior o TLS possível, melhor. Por uma questão do seguinte, você lá formou o seu TLS através de soldagem elétrica, tá? Mas quando ele é implantado na via, aí o processo de soldagem muda, tá? Você tem que usar outro processo. Então, você tem um processo de soldagem elétrica para formação do TLS, trilhão soldado, pode ser 120 ou até 360, por exemplo. A Vale, quando foi a duplicação da Estrada de Ferro Carajás, eles utilizavam 360 metros. Por quê? Porque eles faziam um estaleiro de solda fixo e transportavam essas barras em uma composição, ou seja, ferroviária. Eles pegavam vários vagões pranchas ali, né? E através de suportes aí, de prateleiras, acomodava esse trilho e ia levando para o campo e distribuindo. Por quê? Ele já tinha uma ferrovia do lado ali que podia fazer esse trabalho, tá? E às vezes, por exemplo, no caso da Valec, adota 120. Ela não tem, ela forma trilho de 120, porque ela às vezes tem que pegar esse trilho e ficar ali do estaleiro arrastando ali. Às vezes arrasta até com um trator e vai arrastando ali na plataforma. Então, se um trilho for maior, 360, ele inviabiliza esse arraste do trilho, podendo provocar até empenamento, entendeu? Então, a depender da logística, do que você tem disponível, você faz TLS maior ou menor, tá? Muita gente fala, tem que ser tantos metros, tem que ser... Não, não tem um parâmetro, tá? Vai depender da sua metodologia de trabalho que você tem no campo, tá? O que você tem disponível, tá bom? Já casos, por exemplo, o pessoal nem usa solda elétrica, o pessoal já parte para a luminotérmica direto, unindo a barra de 12 metros na via. Já vi isso acontecer, tá? Às vezes, pela impossibilidade de ter um estaleiro e tal, e precisa fazer, a gente utiliza esse método aqui, que é um método talvez mais primitivo, mas muito mais compacto. Por isso que ele é utilizado para fazer a união do meu TLS na linha, tá? E como é que ele funciona? Esse processo aqui, o que a gente chama de solda aluminotérmica, que muita gente acha estranho, a pessoa fala, a solda vai ser feita de alumínio. Não, ela não vai ser feita de alumínio. Na verdade, o alumínio entra aqui como elemento da reação química, né? Ele vai reagir aqui com óxido de ferro, né? E vai sair aqui o meu óxido de alumínio e vai sair o elemento ferro sozinho. Ferro, há um acréscimo também de carbono, porque, na verdade, o aço e o processo de solda é ferro e carbono, né? Aqui o pessoal não coloca, mas há adição de carbono também. E aí o mais interessante é que nessa reação química, ela é uma reação exotérmica, ela vai me fornecer calor e bastante calor, que pode prover altas temperaturas. Então, nesse processo, eu tenho, além de tudo, a formação do meu ferro, né? Que é o que interessa para mim, porque isso aqui, geralmente, o óxido de alumínio vai como escória, né? É retirado, ele não vai na composição da solda, né? Geralmente, vai como escória mesmo. E o meu calor gerado, que é o que vai efetuar, além de tudo, a fusão do meu ferro, né? Vai permitir o derrame do meu metal líquido aqui na forma, que vai prover o meu processo de solda. Entendeu? Quando você termina o processo da solda aluminotérmica, o que a gente tem é isso aqui, ó, essa forminha, né? E aí é deixado ele entrar na temperatura ambiente, ele resfriar, e aí retirado, e aqui a sua solda fica no trilho. Então aí você tem um trilho, o seu TLS, um trilho continuamente soldado.
tá? Através simplesmente de um transportar um kit deste, tá? Só que lembrando, você para cada forma desta aqui, ela não serve, essa forma é um material refratário, ele parece um material cerâmico mais ou menos poroso, e ela é descartada em cada processo, tá bom? Por isso que é um processo mais caro, ele é mais lento, exige o pessoal especializado e tudo mais. A gente vai ver um vídeo na qual eu mostro com detalhes, tá bom? Entendeu? Então eu tenho a união do TLS em campo é realizada através de solda aluminotérmica. Apesar que há uma nova tendência aí, alguns equipamentos que podem fazer a soldagem da união do TLS com solda elétrica, né? Há uma tendência aí, substituindo de vez a solda aluminotérmica. Por quê? O que eu ganho com isso? Produtividade. Porque a solda aluminotérmica é um processo muito... É um processo de fusão, né? É um processo razoavelmente primitivo, tá? Então, e um processo lento, você tem que ficar ali esperando e tal. Envolve um pessoal mais especializado, enquanto a solda elétrica, você leva o equipamento lá, faz a soldagem, muito mais rápido e vai embora, tá? A gente vai ver um vídeo dos dois processos aí. Bom, antes de mostrar o vídeo, quero falar uma coisa para vocês. Inclusive, é um dos serviços que se entra na montagem da grade, que é o processo de alívio de tensões. Por que eu tenho que fazer isso aqui? Lembram que quando você utiliza tala de junção, o pessoal deixa um espaço ali entre um trilho e outro, que era para diluir efeitos de dilatação térmica, de tensões térmicas na linha. Eles existem no caso, eles vão existir no caso do meu trilho longo soldado, tá? Eles continuam a existir, tá bom? O que acontece é o seguinte: se esse processo não for controlado, não for feita a precisa, exata execução da minha linha, ele vai sofrer esse processo aqui, ó. Isso aqui não é montagem não, tá, pessoal? Isso aqui ocorre mesmo. É o que a gente chama de flambagem da via. E, por conta dos efeitos de tensão térmica, ele acha um ponto aqui mais fragilizado na minha linha e desloca a linha. Ele desloca transversalmente, em alguns casos, ele desloca até no sentido vertical. Isso aqui, às vezes, desloca até 1 metro. Tá? Por conta do meu efeito das tensões térmicas. Por quê? O trilho sujeito à intempérie ali, ele vai estar sujeito às variações de temperatura, né? Ele vai estar sendo continuamente resfriado e aquecido. Então, ele vai tender a se dilatar, a se contrair, mas não com efeitos, vamos dizer, de deslocamento, mas sim de acúmulo de tensões, até que chega um momento, é como se você tivesse uma tubulação de água, né? E fosse aumentando a pressão ali, até que chega um momento que ele vai estourar, e vai estourar geralmente no ponto mais frágil, né? Da via ali, onde a via não está bem assentada, em algum ponto ele estoura. Então, esse efeito de flambagem da via é bem comum. Bom, e principalmente quando eu tenho o meu trilho contínuo, né? Trilho com TLS. Eu não tenho mais as talas de junção. Então, mesmo com as talas de junção, você precisaria fazer algo parecido, tá? Antes de fazer a fixação da tala. Como é que eu faço o combate desse efeito? Bom, para fazer o combate desse efeito, um dos métodos é fazer o que a gente chama de alívio de tensão e fazer a soldagem, o alívio de tensão da via, principalmente a soldagem aluminotérmica, que é a soldagem final, que vai fazer a união final do meu trilho, e não na soldagem elétrica, tá? Sim, na aluminotérmica, você faz a união final dos seus TLS, com uma temperatura mínima, uma temperatura média controlada, que é o que a gente chama rotineiramente na ferrovia de temperatura neutra. Então, o que acontece? Ele vai poder combater, ele vai ser efetuado a união do trilho dentro de uma temperatura que considera as máximas e as temperaturas mínimas na região. Tá? Então, em função disso, é necessário se fazer um estudo aí da temperatura máxima e mínima para a região, para a determinação da temperatura neutra.
E ela é basicamente essa equação. É a máxima detectada ao longo do período aí, geralmente se utiliza um ano, né? Um ano de leituras. A mínima, dividido por 2 e acrescenta-se mais 5 graus. Tá? Isso aqui é uma fórmula, uma equação final. Essa equação na qual é determinado isso aqui geralmente é uma equação utilizada aí para o cenário brasileiro, tá? Do Brasil ela funciona bem. Mas se de repente você for para outro país, na qual as faixas de temperatura, você tem país aí com neve ou com variações de temperatura, imagine algo, um país desértico aí, né? Que a temperatura na madrugada é extremamente baixa, no período do dia é muito alta. Então, há de se fazer outras considerações, tá? Então, talvez não seja essa equação, porque o que vai indicar qual a equação mais adequada, na verdade, é um cálculo mecânico, né? Que leva em conta a resistência dos materiais e das tensões, né? Então, ele é muito mais complexo, há vários estudos sobre isso, né? Inclusive, mas a que se é utilizada hoje no Brasil, a gente pode utilizar essa aqui com mais regularidade. Então, é o seguinte, o que acontece? Determinada temperatura neutra, você só pode soldar, fazer a união da sua solda aluminotérmica e o seu alívio de tensões nessa temperatura neutra. Se você fizer num trecho que é um dia muito quente, né, o seu trilho já vai estar com a dilatação toda, já vai estar todo dilatado, você fizer essa união, quando ele for para a temperatura mínima, ele pode, algum fenômeno de trinca, principalmente na região da solda, né? Ele vai tender a romper. E se você fizer pela mínima, quando ele atingir uma temperatura maior, ele vai ocorrer um fenômeno de flambagem. Tá? Então, a temperatura neutra é para determinar esse ponto do alívio de tensão e do processo de solda. Mas o que é esse alívio de tensão? É um processo que é o seguinte: você, depois de instalado o seu trilho longo soldado, na temperatura neutra, você pega e solta alguns grampos, né? Isso aí, para cada. Inclusive, eu coloquei o material de alívio de tensão lá na pasta, ele está lá na execução de superestrutura, lá na parte de execução de superestrutura normativo da Valec, vai ter uma parte lá falando sobre processo de alívio de tensão, a metodologia aplicada. Então, você solta alguns grampos, principalmente nas pontas, algumas fixações, e fica ali quase de um dormente para outro, batendo com uma marreta de cobre, né, com a massa da marreta de cobre, né, permitindo que o trilho ali se desloque e alivie as tensões. Por isso que é importante fazer a retirada dos grampos. Isso na temperatura neutra. Depois é feita a fixação novamente e depois desse trilho já deslocado, né, é feita então a soldagem, tá bom? Então, essa metodologia, ela vai eliminar totalmente aí um risco de uma flambagem ou de um rompimento do trilho? Olha, vai minimizar, mas talvez garantir de forma absoluta, não. Mas ele minimiza e quase elimina aí 90% de chances. Tá bom? Pessoal, Alex, oi. essa equação para determinar a temperatura neutra, ela vale em qualquer região do Brasil ou é alguma região específica? Não, ela vale em qualquer região. No Brasil, ela vale em qualquer região. Geralmente, o que se utiliza é essa aí. Tá? Porque, vamos dizer assim, no Brasil a gente não tem aquela variação de temperatura de uma região para outra a gente não tem neve nem tem temperaturas tão extremas como no deserto. Talvez numa temperatura desértica você precise estudar isso aqui com mais detalhe, ou num país muito frio, né? Tipo um país nórdico aí, mas geralmente aqui, para os padrões até americanos, essa equação ela serve bem. Tá bom? Tá, beleza, obrigada. Nada. Bom, vamos dar uma olhada no vídeo da soldagem aluminotérmica e para a gente dar um intervalinho, né? A gente observa os dois vídeos e dá um intervalo aí, tá? Vamos primeiro para a soldagem elétrica, né? Seria a primeira.
Deixa eu fazer o seguinte, projetar para vocês agora. Estão observando o vídeo aí? Então? Sim. Tá. Vou dar o play aqui. Bom, isso aqui, a câmera foi bem focada no ponto realmente da soldagem, tá? E aqui a gente pode observar o boleto, o perfil do trilho está aqui, né? Então ele é deixado bem próximo aqui, ele não chega a encostar um trilho com o outro, né? De forma que o arco possa ser aberto, né? É um trilho, um vídeo meio longo, 3 minutos, mas chega um ponto aqui que ele fica mais repetitivo, depois eu vou dar uma avançada nele, tá? Vou dar uma avançada aqui, porque aqui ele faça ficar mais repetitivo um pouco. Aí vocês observam como há um aquecimento nas extremidades, né? Devido à abertura do arco elétrico aí. Vou avançar mais um pouco. Isso aqui ainda não foi feita a união, ele ainda está sob efeito do arco, né? Ainda está aquecendo o material. Chega um momento aqui, deixa eu ver aqui, que ele vai cessar. E aí, ó, vocês observam que um ponto aqui, na hora que ele cessa o arco, um trilho é empurrado contra o outro. Olha aí, é um pequeno deslocamento, notaram? E aí esse material fundido ele é empurrado, né? Há uma sobra de material. E aí a própria máquina já faz aí a retirada disso e já reconstitui o perfil do trilho. Olha aí a solda já. Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Estava filmando. Observar, né? Então é feita aqui a solda do meu TLS. Então, se vocês observarem um Janfio, observem a cada trecho, vocês vão ver um ponto de junção, que é justamente o ponto da solda. Tá? Isso é uma solda elétrica. Tá? O equipamento é esse aqui, ó. Então, isso aqui trata-se de um estaleiro móvel, é na traseira de um caminhão, e aqui você vai colocando os trilhos e soldando, unindo eles. E assim que você forma o TLS 120 metros, a barra é arrastada para a linha, tá? Para finalmente ser fixada. Agora eu quero mostrar um para vocês, que é o solda aluminotérmica, que é o outro processo. Tá? Estão vendo aí o vídeo? Sim. Sim. Beleza aqui. Tá, então é o seguinte, isso aqui já está feito, eles já colocaram aquela forma, né, do material refratário, e aqui eles estão colocando o que a gente chama de panela, né? Aqui, ó. Observem a forma aqui, a parte da fixação da forma. Curiosidade, antes do processo do derrame do material, é feito um pré-aquecimento através de um maçarico, né? Dos trilhos, né? Porque você precisa aquecer na qual ele chega a um ponto muito próximo da fusão do trilho, para que o material base, que é o material do trilho, esteja previamente aquecido, e aí ele possa realmente se fundir com o material de adição, que é o material que vai ser colocado através da reação química, né? E vai provocar o derrame do material dentro da forma, e aí você faz com que o processo de fusão seja completado. Se você não fizer esse aquecimento, o derrame do material não vai ser suficiente para aquecer o seu metal base, o metal do trilho, de forma a prover realmente a uma ligação entre o metal base e o metal de adição. Então, esse processo de aquecimento ele é sempre necessário, é uma saída.
Tá? Aqui já está sendo aquecido. Anotem o seguinte, aqui ó, há tipo uma parte auxiliar aqui, o pessoal geralmente coloca areia, que o material aqui, geralmente ele é derramado aqui, ele é imerso na forma, mas a sobra, ela vem um pouco para cá. Então, para não derramar sobre o trilho, não fazer bagunça, o pessoal coloca esse material para pegar o excedente. Daí, depois do aquecimento realizado, acende aí um elemento para dar reação, a pré-aquecer aí, startar a reação do material. Pessoal, isso é um calor, eu já participei, já vi alguns processos de solda aluminotérmica, isso aqui parece um sol, você fica em uma distância até de 5 metros, você sente o calor, imagina esse cara aqui. Então, ele está lá agora, o processo de fusão finalmente é concluído do material. Então, que material que é esse que está lá? É justamente o óxido de ferro, juntamente com o alumínio. Ele já vem em pelotas, tá, pessoal? O material já previamente processado. Ele é startado aí através daquele um calor inicial de start dessa reação. E aí, com a reação química e mais o calor da reação, ele funde o material. E esse material é derramado aqui. Olha o excedente aqui caindo. Bom, entenderam, então, os dois processos? Isso aqui é talvez uma curiosidade com relação aos processos, mas o que é mais importante é vocês entenderem a utilidade dele em cada situação. E por que o alívio de tensão ele é necessário aí ao meu processo. Tá bom? Então, vamos dar uma pausa aqui e aí a gente continua com a parte final aí. Tá bom? Uns 10 minutinhos, 15 minutos, pode ser? Beleza. Tranquilo? Então, tá bom, pessoal. Então, daqui a pouco. Beleza.